Recentemente, a França colocou na Constituição o direito ao acesso ao aborto. Não, gente. O aborto já era legalizado na França, mas agora ele está na Constituição. Não é só uma lei, ele é constitucional. É o primeiro país do mundo que coloca o direito ao acesso ao interrompimento da gestação na Constituição. Imagina colocar na Constituição, meu Deus! O vídeo de hoje é para falar um pouco sobre isso. Eu sou o Guilherme Durão, você está no canal Virou Paris e vamos comigo nessa. Bom, como vocês sabem, eu fiz um vídeo algumas semanas atrás falando sobre alguns temas que são polêmicos entre Brasil e a França, mas na verdade não era nem só entre Brasil e a França, né? Mas temas polêmicos do mundo, que são leis e que estão aprovados em alguns países, enquanto em outros a discussão ainda existe, né? Vou reforçar aqui, ó, o meu objetivo não é dizer, olha como a França é melhor e como a França é mais evoluída. Mas também não tem como dizer o contrário, né, minha gente? Tá, mas o que eu quero dizer é, eu não tô aqui pra falar assim, eu sou a favor do aborto, sim, mas eu não tô aqui pra falar pra você, seja a favor do aborto. Eu estou aqui pra falar pra você, olha a pertinência dessa reflexão. Você que não é a favor do aborto, pensa que a França colocou isso na Constituição e isso quer dizer alguma coisa, né? Isso quer dizer alguma coisa, sim! Quer dizer o quê? Que existe uma reflexão muito maior que ultrapassa os limites, por exemplo, da opinião pessoal, que ultrapassa, por exemplo, a opinião da igreja, né? Porque se a França, assim como o Brasil, é um país laico, o lugar da opinião religiosa não está na política. E é isso que é, né, gente? É um país que é maravilhoso. É maravilhoso. Comecei falando que agora a França está... que a França colocou, né, ela foi dia 4 de março, eu tô gravando esse vídeo dia 5 de março, agora é fato que o aborto é um direito... qual que é a palavra para dizer assim, e não é inabalável, apesar de que é inabalável também, inegável. O fato de estar na Constituição pode ter quem que seja no governo, essa pessoa não terá o direito de mudar a Constituição para dizer assim, ó, o aborto agora já era, acabou. Não, gente, esse direito constitucional é irrevogável. Então, a história do aborto na França, vamos falar um pouquinho dela, né? Na Idade Média, quem cuidava dessa parte, vamos dizer assim, né, da política pública francesa era a igreja. Então a igreja, ela determinou, não queremos aborto. E aí não houve aborto legalizado, né? Houve apenas muitas mulheres que morreram fazendo o aborto porque não tinha a opção do aborto não legalizado. Vocês viram que o fato de proibir o aborto não significa que ele não vai existir? Significa só que ele vai existir de maneira ilegal. É um pouco como o uso de drogas. O fato de ser proibido usar drogas não impede que as pessoas usem drogas. O fato de você proibir não significa que não vai existir. Significa que você não vai dar assistência que as pessoas merecem quando elas tiverem que ter acesso ao aborto. Vamos lá, vamos para a parte da história. Em 1900, até o final do século XIX, o aborto ele não era constitucionalmente proibido, mas enfim, existiam políticas públicas que proibiam o aborto, e isso é no final do século XIX, com as leis de Napoleão Bonaparte, sabe? Assim, há muito tempo mesmo. E aí, em 1920, né, depois que veio a Constituição da República e tudo mais, em 1920 houve, então,
uma lei para proibir o aborto, por quê? Porque era contra Deus? Não, porque depois da Primeira Guerra Mundial, a população foi dizimada, não tinha muita gente. E aí veio essa lei contra o aborto que era para populizar, populacionar, para trazer a população, para fazer a população aumentar. E não era só o aborto que era proibido, não. Vamos lá. Essas coisas, elas foram simplesmente proibidas porque a França precisava de mais quórum, ela precisava gerar novas crianças para morrerem na próxima guerra. Nos anos 60 e 70, com a popularização, com o aumento do espaço social, da importância da voz das mulheres na sociedade, com os discursos feministas e os grupos feministas, o aborto se tornou uma questão central na França, nos anos 60 e 70. Essa é uma discussão que está acontecendo hoje no Brasil e desde sempre, de legaliza, não legaliza, mas isso corresponde, gente, aos anos 60, os anos 70 da França, sabe? Quer dizer o quê? Que eles deram o passo, eles mudaram a pauta, eles mudaram de assunto, eles evoluíram. Em 1971, teve um manifesto que é o Manifesto das 343. Ai, que manifesto é esse, que esse número? Simplesmente 343 mulheres importantes e de grande visibilidade social assinaram esse manifesto dizendo que elas já tinham feito o aborto pelo menos uma vez na vida delas. E são atrizes, são cientistas, são mulheres da política, tá? E elas fizeram esse manifesto sabendo que elas iriam enfrentar a opinião pública, são mulheres que tinham uma relação direta com a opinião pública, E, além disso, elas poderiam mesmo ter consequências, vamos dizer, legais, Porque o aborto era criminalizado. Então, elas estavam, de alguma forma, como que fala, gente? Confessando um crime. Enfim, elas fizeram isso. Em 1975, aí eu tô tão orgulhoso de mim que eu não tô precisando olhar a minha cola, porque eu coloquei isso na minha cabeça, gente. 1975, uma mulher que se chamava Simone Weil, não é Weil igual, e aí, Weil? É o sobrenome dela, tá? Se escreve V-E-I-L, Weil. A Simone Weil, que era, inclusive, uma refugiada do Holocausto, uma sobrevivente do Holocausto, ela era ministra da Educação na época e ela foi a responsável por legalizar o aborto na França. A Simone Weil legalizou o aborto e colocou algumas regras para você ter acesso a essa interrupção voluntária de gestação, IVG. Essa é a sigla oficial para falar do aborto aqui na França. Existiam algumas regras para isso. Aí as mulheres, elas poderiam realizar o aborto se elas estivessem até na 10ª semana de gestação. Não poderia passar da 10ª semana de gestação. Esse aborto deveria acontecer necessariamente num hospital público ou numa clínica privada autorizada, não era à revelia, não era em qualquer momento, não era tira o bebê e corta em pedacinhos porque eu não quero mais, não é nada disso, tá, gente? Tudo tem regra, tudo tem, limite. Então era 10 semanas, tem que ser feito num hospital ou numa clínica. A mulher, ela tinha que esperar um prazo de 7 dias de reflexão. Ela precisava dar uma resposta definitiva 7 dias depois que ela começasse a entrar em contato com os médicos e tudo mais. Ela tinha que apresentar sinais de angústia. Ela não poderia simplesmente dizer assim, quero abortar porque não convém nesse momento da minha vida, porque não... acidentes acontecem. Gente, sexualidade não se controla 100%.
Você que acha que sexualidade se controla 100%, você não conhece a sua própria sexualidade. Mas enfim. Ah, sim, era o fato de que mulheres de até 16 anos, elas poderiam fazer um aborto com o consentimento dos pais. E as mulheres casadas poderiam fazer o aborto com o consentimento do marido. Ainda tem aí um contexto social, né, sobre a decisão da mulher, né, sobre quem deve tomar a decisão sobre o corpo da mulher. Se a mulher é menor de idade, tem que envolver os pais, ainda assim é o corpo dela. Se a mulher é casada, tem que envolver o consentimento do marido. Não faz sentido, né, gente? Não faz sentido. Mas enfim, em 1984, o próximo passo foi a França colocou o aborto no sistema público de saúde. Ou seja, abortar se tornou um procedimento gratuito. Todas as mulheres passaram a ter acesso ao aborto. E outras evoluções aconteceram agora, eu não vou ter as datas precisas para dizer para vocês, mas eu acho que também nem é o foco, né? Não é tão necessário assim saber, foi no ano tal que isso aconteceu. Eu sei que a partir de 2002, né, falando de data, que eu acabei de falar que eu não ia falar, a partir de 2002, o tempo de tolerância para o aborto passou de 10 a 12 semanas. Eu não sei se depois de 2002 para hoje teve uma outra modificação, mas eu acho que agora é 14 semanas. Tá, não achei essa informação, mas não tem importância, né? Ou assim, 12, 14 semanas, enfim. O aborto tá aí, tá legalizado, está na Constituição e isso é que importa. Aqui, ó. Aqui, achei, ó. Os critérios atuais para acessar o direito ao aborto. O aborto é permitido até a 14ª semana de gravidez, após uma série de mudanças legislativas que buscaram ampliar o acesso ao procedimento. Condições. As restrições e condições foram significativamente relaxadas, a necessidade de provar angústia foi removida, facilitando o acesso ao aborto para todas as mulheres que decidem não prosseguir com a gravidez. Processo de aprovação. O período de reflexão obrigatório de 7 dias foi abolido, permitindo que as mulheres tomem a decisão de forma mais ágil e com menos barreiras burocráticas. Local de realização. Além de clínicas e hospitais, você também pode fazer o aborto na sua casa, dependendo, né, das condições, do estágio da gravidez, dos riscos e não sei o que lá. E as restrições foram removidas para menores de idade e para mulheres casadas, garantindo maior autonomia e privacidade na decisão. Gente, para terminar esse vídeo, se você quer estudar francês comigo, vem falar comigo no @virou_paris, que eu tenho curso de francês com escrita criativa, caramba. Se você quer praticar o seu francês, aprofundar o seu conhecimento de gramática, você quer perder o medo do francês na língua escrita e mesmo assim você quer praticar o francês na oralidade e na leitura, mano, é prática de francês em todos os níveis, em todas as competências comunicativas. Vem comigo para fazer esse curso de escrita criativa, substitui aquele curso de conversação que você entra e sai o mesmo, sabe? Você entra, fala e sai o mesmo, tipo, pratiquei, né? Não, gente, dá para ir um pouco mais fundo, dá para ser um pouco mais efetivo. Mas enfim, não estamos aqui para falar da minha vida, estamos aqui para falar dos fatos, e o fato é que na França, agora é constitucional e é uma lei irrevogável ter o acesso ao aborto. Ai, gente, tô redundante, né? É porque é muita alegria, é muita felicidade, é muita comemoração. Vou ficando por aqui, acho que não tem mais nada pra falar. Vou dar um cheiro aqui, ó, no jasmim, que jasmim cheiroso. E até a próxima, né, gente? Au revoir.